você disse que o evangelho é a boa notícia, né, de que Deus salva pecadores através da fé que se tem na obra de Cristo. Ok, hoje nós vamos ter dificuldade de convencer que as pessoas são pecadoras. Sim. Né, de que elas precisam de salvação. É muito real o outro lado também, e aí a gente sempre tem dois extremos, né? Então nós temos o extremo da pessoa que nem acredita que é pecadora, nem precisa de salvação. Eu gosto de falar, por exemplo, utilizar a alegoria da pessoa que ela acredita que ela não está afogando. Então, se você jogar uma boia para ela, ela não vai segurar a boia. Ela acredita que ela não está afogando, né? Que ela não precisa da boia. E de um outro lado, alguém que acredita que pode construir a boia, está se afogando, né? E aí eu, com meu esforço, em algum momento, nunca aprendi a nadar, mas se eu me esforçar, em algum momento eu vou dar conta de nadar e sair aí do afogamento. Bem, e aí, como é que nós vamos convencer as pessoas disso, ô Leandro? Como é que nós convencemos as pessoas que elas estão se afogando e aquelas que já estão convencidas de que estão afogando, de que elas não dão conta de aprender a nadar? Eu penso que a forma mais bíblica de a gente poder mostrar às pessoas que elas são pecadoras é colocando elas em contraste, primeiramente, com Deus, com a figura de Deus e com o propósito que Deus tem na vida dela. Porque tem uma coisa interessante, Rafael. A ideia que muitas pessoas têm realmente da sua situação tem muito a ver com aquilo que elas fazem de bom ou de ruim. Então, por exemplo, a pessoa é uma boa cidadã, é um bom pai, é um bom filho, ela não faz mal a ninguém. E aí, de repente, com base nisso, ela pode se julgar não necessitada dessa salvação. Porém, quando a gente faz o contraste com Deus e com o propósito que Deus tem na vida do homem, de viver uma vida plena em santidade, a gente vai ver que de saída o homem já é pecador porque ele já nasce em pecado. Então, assim, isso não é tão difícil de explicar, porque por mais que a pessoa banque a boa moça, né, o bom moço, no final das contas, interiormente, ela sabe que os seus pensamentos, ela sabe que suas inclinações, ela sabe que suas disposições, elas não são aquelas que, de repente, Deus se agrada. E aí, por isso que eu digo que a gente precisa fazer um contraste, porque diante da figura de Deus, Deus é um Deus que é santo. Deus é um Deus que é totalmente puro, perfeito. E assim, o menor pecado para Deus é um pecado suficiente para lançar alguém no castigo eterno. Então, através desse contraste, eu penso que é uma boa forma de a gente colocar em evidência a pecaminosidade da pessoa. Além disso, obviamente, a gente não pode deixar de considerar aquilo que o próprio Jesus falou em relação ao trabalhar do Espírito Santo. Porque, no final das contas, é o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por mais que eu fale, por mais que eu tente usar de forma estruturada, né, de mostrar à pessoa que ela de fato é uma pecadora, se não houver uma ação do Espírito Santo ali de convencimento, aquelas palavras podem cair apenas numa mente cauterizada, sabe?